Olá, bem-vindos ao De Frente com o Touro, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado financeiro. E hoje temos a honra de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan o senhor Wilson Romanini, presidente executivo da Vitia, uma das principais fabricantes de insumos de alta tecnologia para a agricultura do Brasil. Foi fundada em 1971 e hoje tem 51 anos de história. Wilson entrou na companhia em 1992 e participou da abertura de capital da empresa em setembro de 2021. Tive com ele no dia do IPO. A Vitia é uma das líderes do mercado de fertilizantes especiais e biológicos, além de defensivos agrícolas. Bem-vindo, Wilson. Muito obrigado. É um prazer estar aqui na Jovem Pan, estar aqui ao seu lado, um cara aí que faz um baita de um trabalho, querendo mostrar aí esse mundo, né, do mercado financeiro. Então é uma honra para a Vitia. Eu estou aqui hoje falando um pouquinho da nossa história com vocês. A honra é toda nossa, viu? Toda nossa. Muito obrigado pela presença de peso aí. E vamos conversar então um pouco sobre a Vitia e no final sobre você, para o telespectador de casa conhecer também um pouco do Wilson. Wilson, a Vitia, ela está num dos setores de maior potencial aqui no Brasil. Qual que são as perspectivas para a Vitia e também para o agronegócio esse ano aqui, de 2022? Olha, a Vitia realmente está num setor diferenciado, né, aqui no mercado brasileiro. Quando a gente fala do agro, o agro é a mola propulsora do negócio aqui no Brasil. A Vitia é uma empresa que acredita muito nisso. Ela vem fazendo as lições de casa, é uma empresa que vem investindo muito em pesquisa, trabalhando aí de uma forma bastante intensa em inovações. Então a gente tem dentro da nossa companhia uma perspectiva maravilhosa. Acho que nós estamos num mundo hoje diferente, né? Um mundo onde todos buscam aí uma sustentabilidade e é muito claro que no centro dos nossos produtos essa sustentabilidade está mais do que inserida. E a gente acredita muito no agro, né? A gente tem aí um mundo com uma necessidade gigante de se alimentar. O Brasil é o país com esse potencial. Nós temos outras fronteiras fora desse país, né, onde a gente vê a África, mas lá nós temos problemas políticos, problemas de cultura. Então o Brasil é a bola da vez. Eu acho que quem está no agro vai colher por um bom tempo grandes frutos. Como você disse, né, o agronegócio carregou o Brasil nas costas durante a pandemia, mas agora está passando por um momento bem delicado, né? Principalmente com o assunto da guerra da Ucrânia, os problemas de fornecimento de matérias-primas da Rússia. Nessa situação, que impactos, né, esse cenário tem tanto no setor como para a Vitia? Olha, é lógico, né, que a gente veio de uma pandemia, onde você teve um problema aí em todo problema logístico no mundo. A hora que a pandemia parece que tinha se acalmado, veio a questão da guerra. A gente sabe lá que a Bielorrússia, que a Rússia são grandes produtores aí de matérias-primas, né, insumos necessários para a agricultura. Para fertilizantes. Automaticamente isso impactou bastante, né? Agora, nós tivemos também, né, na outra ponta, as commodities muito valorizadas. Então isso amenizou a problemática do produtor. Nós temos aqui no Brasil também uma agricultura muito dinâmica, né? Nós temos solos altamente carregados hoje em fertilizantes. E aí, o que o produtor conseguiu? Ele conseguiu... O que significa solos carregados em fertilizantes? Uma caixa de solo muito bem composta, de macronutrientes. Então você tem ali fósforo, você tem potássio. Então o agricultor conseguiu... A terra está boa. A terra está muito bem preparada. Então o agricultor, o que aconteceu? Ele conseguiu efetivamente fazer uma certa redução. Tanto é que os preços aí das commodities, né? Falando do fósforo, do potássio, dos nitrogênios, do adubo nitrogenado, estão caindo. Houve acho que uma primeira especulação que iria ter uma falta. Acho que o governo brasileiro trabalhou bem, fazendo uma ponte com o governo russo. Então a gente está bem suprido, os preços desses insumos estão caindo. E na verdade a gente acha que esse ano o produtor vai ter aí bons preços, né, dos seus produtos, falando de soja, de milho, de algodão. Então, efetivamente, não há um problema tão sério nesse sentido. Quando a gente fala na Vitia, a Vitia não é uma companhia com uma dependência tão grande desses insumos. Nós temos um setor de organo-mineral que automaticamente tem a necessidade desses macronutrientes, mas isso hoje é pequeno dentro do nosso, vamos dizer, do nosso mundo Vitia.
E aí, efetivamente, vamos dizer, quando a gente está hoje, a todo momento, investindo de uma forma muito grande em novas tecnologias biológicas, falando também do processo nutricional, isso vem até dando para a gente aí, acho que pontos positivos e possibilidade de crescimento. Então, acho que essa crise dos macronutrientes, né, dos insumos aí para o processo de plantio, não foi uma coisa que pegou muito forte dentro da nossa companhia, não. Tá. E no Covid alguma coisa pegou forte para vocês ou vocês meio que passaram ilesos? Olha, a Covid, a gente teve que dar uma readequada no nosso processo de suprimentos. Então a gente tinha aí uma expectativa, né, e acabou acontecendo falta de insumos no mundo como um todo. Claro. Aí a gente se preparou internamente. Então acho que a gente fez uma bela gestão aí na parte de suprimentos. A gente sabia que a cadeia aí de suprimentos ia estar muito afetada. E a gente conseguiu passar aí os 2 anos de Covid de uma forma bacana, atendendo bem o mercado. Muito bom. Bom, a gente sabe que no começo falei também, né, que vocês produzem defensivos biológicos, né? Explica para o público de casa o que são defensivos biológicos, né? E que vantagens eles têm em relação aos defensivos tradicionais. Olha, esse é um mercado novo, né? A gente hoje começou esse processo na Vitia há basicamente 4 ou 5 anos atrás. A gente está vindo com uma grande inovação. Tá. Uma grande inovação. É um ponto muito importante, né? A gente até no próprio processo de IPO, a gente foi muito indagado, perguntado a respeito dessas tecnologias e a gente, na verdade, tem um grande conhecimento, né? A gente conseguiu explanar bem essas tecnologias. Mas o que a gente sente hoje é que nós estamos aprendendo a todo momento com isso. Para vocês terem uma ideia, a gente já conseguiu tirar lavouras, substituindo na sua totalidade os defensivos químicos e obtendo uma maior produtividade. Quando a gente fala de defensivo biológico, existe um produto chamado herbicida, que é para você ter aí a questão do controle de ervas daninhas, matos, que são gerados no meio da cultura. Nós não temos tecnologia ainda sobre isso. Mas quando a gente fala de inseticidas, quando a gente fala de fungicidas, de acaricidas, hoje nós já temos tranquilamente tecnologias para substituir o defensivo químico. Agora é lógico, nós temos que analisar que a indústria de defensivo químico é uma indústria que está aqui no Brasil e está no mundo há mais de 70 anos. É uma indústria que dá certo, é uma indústria que fez efetivamente com que a gente aumentasse a produtividade, né, gerasse riqueza para o produtor. Já tem escala? Já tem escala, conseguimos efetivamente abastecer com essa tecnologia o mundo. Então, essa inversão, ela demanda tempo, demanda uma coisa que eu falo muito, que é uma catequização. Mas hoje a Vitia está trabalhando muito forte nesse sentido, de levar isso ao campo, fazer essas grandes demonstrações e mostrar que nós vamos ter com os nossos produtos um mundo muito mais sustentável. Tá. Você comentou que vocês investem muito em tecnologia, né? E o Brasil tem uma das agriculturas mais modernas do mundo. Como que isso aparece no desempenho da Vitia? Olha, a Vitia, ela é uma empresa que, como você falou, ela investe muito em tecnologia. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, dentro do nosso PDI, nós temos 70 pessoas envolvidas. O que é PDI? Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Tá. Então nós temos 70 profissionais envolvidos nisso. E como é que a Vitia aparece? Através de trabalhos em campo, através de divulgação. Então a Vitia vem fazendo realmente um trabalho muito forte em levar essas inovações para o campo. Então é assim que a gente vai aparecendo e vai deixando a nossa marca, o nosso nome. Hoje a gente já é uma liderança no meio aí de biodefensivo e o trabalho que nós estamos fazendo é para ser uma liderança disparada dentro desse país. E estão, de repente, em outros países aí fazendo esse trabalho diferenciado. Vai ser. A Vitia já está em outros países ou está só no Brasil por enquanto? Ela tem um trabalho, vamos dizer, ainda humilde em outros países, mas nós temos aí trabalho no Paraguai, temos vendas para a Argentina, temos vendas para o Chile, para o México, mas é um trabalho ainda incipiente. E a gente tem que entender o seguinte, né? Nós temos possibilidade ainda de muito desenvolvimento aqui dentro do Brasil, então
é aquela história, né? Nós temos limitações. Claro. E quem tem limitação tem que entender aonde vai realmente focar os seus recursos para gerar o melhor proveito para a tua companhia. Então nós temos muito trabalho para fazer ainda dentro do país, mas nunca foge vamos dizer, da história nossa aí de ter uma presença mais forte. Está no radar, sempre no radar. Está no radar. Ter uma presença mais forte em outros lugares aí no mundo. As economias também têm que ajudar, né? A Argentina lá tá meio... Tá difícil. Bateu de Kombi ali. Bateu de Kombi. Que produtos que a Vitia desenvolveu especialmente para a agricultura brasileira? Olha, nós temos na Vitia, né, contando um pouquinho a história, a gente nasce lá em 71 fazendo um fertilizante biológico. Essa é uma tecnologia para você ter Já ideia. nasceu fazendo biológico? Já nasceu fazendo tem o DNA do biológico. Então a gente nasceu em 71 fazendo isso. Pra você ter uma ideia, se nós não tivéssemos essa tecnologia aqui no Brasil, nós não teríamos a soja no Brasil. Nós temos uma necessidade muito grande de nitrogênio. E essa bactéria fixa nitrogênio que está na atmosfera através de uma simbiose na planta. Então a gente consegue tirar totalmente o fertilizante nitrogenado no caso das leguminosas e oleaginosas. A gente começa em 98, né, uma planta de fertilizantes especiais. Então a gente conseguiu e a gente acho que foi bastante sábio nesse sentido. A gente verticalizou bastante o nosso processo. Então a gente hoje tem um portfólio muito completo quando fala em fertilizantes especiais, em bioestimulantes. E aí nos últimos tempos a gente começou a fazer um trabalho muito grande na parte de biodefensivos. E hoje então a Vitia é uma empresa, pegando a regra, ela é uma empresa onde ela tem os fertilizantes biológicos, ela tem os fertilizantes especiais, onde nós temos a linha de bioestimulantes, fertilizantes foliares, e nós temos efetivamente aí o mundo hoje de biodefensivo. Essa é uma grande inovação e a gente entende que a gente tem uma capacidade gigante de crescimento nesse segmento. O setor do agronegócio, né, e vários outros setores também, eles estão cada vez mais buscando a sustentabilidade, né? Como que a Vitia se encaixa nesse processo? Vocês estão focados na sustentabilidade? Como que está? Olha, a gente faz um trabalho muito forte nesse sentido. Inclusive, a gente tem hoje um comitê dentro da companhia falando exclusivamente de sustentabilidade. Acho que um ponto muito importante, né, no começo eu lhe falei, a sustentabilidade está no centro dos nossos produtos. Então, quando a gente fala hoje de um fertilizante biológico, a gente consegue tirar efetivamente toda a parte nutricional com fertilizantes químicos, né, falando na parte nitrogenada, nós estamos dando uma contribuição magnífica aí na questão de emissão de NOx. Essa é a maior vantagem de todos, você acha? Olha, eu vejo essa como uma grande vantagem, claro, né? O peso disso é muito forte. Muito importante. Muito importante. E aí a gente tem também hoje a parte toda de biodefensivo, onde a gente consegue tirar uma quantidade gigante de moléculas, né, químicas, que a gente sabe que tem um problema efetivo aí, falando na saúde, né, do profissional que trabalha com isso, em resíduos, em alimentos. Então a gente acha que está contribuindo bastante. E aí nós temos o mundo também, que eu falei que ele não é tão relevante dentro da nossa companhia, que é a parte dos organominerais. Quando você consegue incluir dentro dos macronutrientes a parte orgânica... Mas o que é isso, organominerais? O organomineral é uma técnica hoje onde você pega o fertilizante mineralizado, nós estamos falando aí dos nitrogênios, fósforos e potássio, e a gente vai inserir um material orgânico muito rico em ácidos úmicos, fúlvicos. Com isso a gente faz uma proteção muito grande nesses materiais, como eu lhe falei, e automaticamente a gente consegue reduzir a dosagem de adubo químico no solo. Então a gente com isso... Você protege o solo. A gente protege o solo, potencializa a ação desses produtos, automaticamente a gente está fazendo com que a gente aumente a reserva de carbono no solo. Caramba, então é um ganha-ganha, né? Um círculo virtuoso. Exatamente, exatamente. E você mencionou do pequeno produtor, né? Eles também estão preocupados com sustentabilidade ou ainda na pessoa física ali ou nas empresas pequenininhas fica um pouco mais difícil? Olha, o Brasil está na frente dos Estados Unidos nesse sentido. Quando a gente fala no agro, o nosso agro é muito mais sustentável do que o americano. Interessante. E aí a gente hoje tem isso já embutido como base do pequeno, do médio e do grande produtor. Eu tenho falado muito o seguinte, isso está sendo muito trabalhado,
começou a haver um processo de monetização desses processos. Todo mundo, a hora que começa a enxergar que ele fazendo algo, que ele vai dar uma sustentação, pensando efetivamente aí em mundo, vai dar uma sustentação econômica para a sua vida, isso vai pegar. Isso vai pegar e vai pegar muito forte. Então a gente vê o seguinte, o agro brasileiro é muito preocupado com a sustentabilidade. Seja o pequeno, seja o médio, seja o grande produtor. E, bom, apesar do setor do agronegócio ser tão importante aqui no Brasil, a gente sabe que tem poucas empresas do agronegócio na Bolsa, né? Inclusive, nós lá da XP estamos trabalhando para trazer mais empresas do agronegócio, lá o Henrique Galvani, o pessoal lá que trabalhou com você também no seu IPO, o pessoal da própria B3, o Gilson Finkelstein, né? O presidente da B3, também interessado em trazer mais empresas. Por que você acha que tem poucas empresas do agronegócio listadas na B3, que levantaram capital, que abriram capital para brasileiros serem sócios delas? Olha, eu não sou um grande conhecedor do mercado financeiro. O nosso negócio, eu sempre falo, a gente usa botina. Tem que ligar para o Galvani, então. Tem que ligar para o Galvani, tem que ligar para o Galvani. O Galvani é um grande conhecedor. Aliás, eu sou um grande admirador do Galvani. Ele é muito legal. Ele é um cara diferenciado. Ele faz acontecer. E aí o ponto é o seguinte, né? Como eu te falei, não sou um grande conhecedor. Eu falo que o que eu sei fazer é pôr a botina e amassar barro. E fazer com que a Vitia realmente seja uma empresa cada dia mais forte dentro do agronegócio. Agora, eu acho que é uma questão de tempo, né? Acho que a gente teve aí um momento onde o pessoal pensou muito no mercado imobiliário, o pessoal pensou muito na indústria farmacêutica, pensou muito aí na parte de hospitalar. Também, são longas, né? São longas. E aí, aquele negócio, o agro está aí, né? O agro hoje tem aí quase 30% da economia, né? O agronegócio da economia brasileira. E eu acho que há dentro do mercado uma percepção. O agro foi se organizando, o agro ele teve que se organizar independente do governo. Então, hoje é muito claro que são empresas altamente profissionais, com processos de governança. Sim. E o mercado está percebendo isso, né? A gente viu aí o ano passado, até um próprio trabalho aí, você falou do Henrique, da XP, voltado, né, dentro de uma tônica aí dentro do agro, e aconteceu outras empresas, Boa Safra, AgroGalaxy. Isso. Então, isso vai pegar, eu não tenho dúvida nenhuma. O mercado percebeu esse baita nicho aí. Tá, legal, muito bem. Deixa eu refrasear minha pergunta então aqui, ó. Como que o IPO ajudou vocês, da Vitia? Quais foram as vantagens de fazer o IPO? Olha, o que eu posso falar para você, né? A história da Vitia, ela em 2014, ela se associou a um fundo de investimento, ela entendia que aquilo era importante, ia haver uma capitalização. De private equity? Isso. A gente entendia que nós precisávamos ter um processo de governança bastante intenso dentro da companhia, não só dentro da companhia, mas até dentro da própria família. E aí chegou um momento, né, a gente automaticamente fez um negócio tendo o controle da companhia, porque a gente gosta da companhia, a gente entende do negócio e sabia que as coisas juntos, né, um cara mais do financeiro e um outro mais conhecedor do negócio, iria fazer com que aquilo crescesse num processo mais rápido. E aí chegou a hora do desinvestimento. Você sabe que um fundo de investimento, ele entra, ele quer sair, ele precisa sair, ele tem data. E a gente chegou a um consenso que seria efetivamente a melhor opção. A família não queria se desfazer do negócio. A melhor opção seria o mercado aí na abertura do capital. E com isso a gente trabalhou nesse sentido. A gente acreditou no projeto, sabe que o nosso projeto é um projeto vencedor. E a gente viu ali, eu acho que todo mundo ficou satisfeito, né? Os cotistas, a companhia. E eu vejo o seguinte, a partir do momento que você abre o capital, que você tem uma empresa aberta ao público, você tem uma empresa que realmente todo mundo olha, que você tem regras ainda mais intensas, né? de governança, isso contribui demais para o crescimento da Vitia. A gente acredita muito nesse processo. Tá. Vocês têm planos de novas ofertas de ações ou emissão de debêntures, alguma coisa? A gente tem. Sabe, a gente não sabe ainda o momento certo disso, mas a gente entende que a gente entrou nesse mercado e a gente tem nesse mercado uma possibilidade de grande crescimento. Agora, a gente tem que entender vamos dizer,
o momento ideal. Então a gente sabe que a gente não fica vivendo isso, sabe que isso vai chegar, mas a gente não sabe a hora ainda. Depende muito das conjunturas como um todo, né? Você falou das oportunidades para crescer nos próximos anos, né? Quais são as oportunidades que você enxerga para a Vitia crescer nos próximos anos? Vocês pensam em fazer aquisições, por exemplo? Olha, a gente tem um trabalho muito intenso dentro da companhia em processo orgânico. A gente gosta disso, a gente vem ampliando, como eu falo para você, o time de P&D, a gente vem ampliando o nosso time de marketing, a gente vem ampliando o nosso time agronômico, desenvolvimento do mercado. A gente vem a todo momento lançando inovações, aí, novos produtos. Acabamos de lançar agora um fertilizante biológico que consegue extrair o fósforo que está retido no solo. Isso tudo vai ajudando. O fósforo, ele faz que tipo de problema? O fósforo, desculpa te interromper. Não, ele não tem problema. Na verdade, ele é uma o público de casa, às vezes, tem ações de vocês, estão comprando, tem ação, e não entende muito bem, né? Então, é claro que tem gente que entende profundamente como o senhor. Perfeito. Mas tem gente lá que às vezes você fala, não, fósforo, qual o problema do fósforo? Senhor não, você, né? Tá. Você, meu papo, você. Olha, não é que o fósforo não é um problema, é que, na verdade, o fósforo, né, aí falando tecnicamente, quando você faz a utilização do solo, parte desse fósforo, ele fica retido no solo. A planta não consegue absorver. Então, hoje, através dessas tecnologias, através de micro-organismos, a gente faz a aplicação desses micro-organismos no solo e nós vamos fazer com que aquele fósforo que está retido, que a planta tenha condição de absorvê-lo. Então, ao contrário, o fósforo faz bem. Faz bem para a planta e é ruim ele ficar no solo. Tem que entrar todo na planta. Tem que entrar. E outra coisa, você está dando uma sustentabilidade. O cara não vai ficar precisando aplicar fósforo toda hora. Ele vai aproveitar aquele fósforo que está parado no solo e automaticamente a planta vai fazer aí a absorção desse fósforo. Se aplica muito fósforo no solo, é ruim para o solo, é isso? Não, ele não é ruim. Eu sou um leigo, hein? Ele não é ruim. Agora é aquele negócio, é desperdício. Tá. Você começa a ter uma massa de uma coisa que você não aproveita. Claro, então essas tecnologias, elas realmente vão fazer uma grande diferença nesse mundo. É a natureza trabalhando com a natureza. Tá. Então essa nova tecnologia que vocês inventaram agora faz com que o fósforo seja absorvido mais pela planta. Perfeitamente. Então, falando aí na questão, né, a gente tem toda essa questão orgânica desse trabalho, desenvolvimento, inovações, novos produtos, novas tecnologias, mas a gente sabe que a gente tem capacidade hoje realmente de buscar aí um crescimento no orgânico. A gente tem hoje um pipeline, a gente está olhando, a gente não vai fazer de forma nenhuma um negócio por fazer, é um negócio que nós temos que pensar muito, temos que analisar muito. O que a gente faz hoje dentro da Vitia é trabalhar o dia inteiro para gerar resultado para ela. E vocês estão sempre inventando novos produtos? Você tem, sei lá, semestralmente, anualmente? Como funciona? Como funciona um processo de inventar um novo fertilizante? Você tem lá um batalhão de cientistas pensando? Como que funciona? Olha, nós temos um batalhão de gente, como eu te falei, são 70 pessoas trazendo aí realmente inovações, trabalhando de uma forma pesada. Então, a gente tem aí um programa de lançamentos anuais, dentro do ano, de alguns produtos. Que legal, interessante. Legal. E aqui no Brasil, o que você acha que o governo poderia fazer, né, para melhorar o setor de insumos agrícolas e de pesquisa aqui no Brasil? A gente viu o presidente Bolsonaro conversando ali com a Rússia, como você bem mesmo mencionou, tal. Mas o que poderia melhorar? Olha, a gente tem visto aí, principalmente nesse último governo, um trabalho bem feito nesse sentido. A gente viu aí a ministra, né, da Agricultura, Tereza Cristina, fazendo um bom trabalho. Existe hoje um ponto forte, né, em questão de financiamento para máquinas. A gente vê que o governo está preocupado com a questão de infraestrutura, né, melhorando as estradas, melhorando portos, ferrovia. Agora, isso é contínuo, né? Se a gente quer realmente ser aí um país de destaque no agro, aliás, nós já somos, mas que a gente seja realmente a grande potência do agro, acho que o governo tem que pensar muito nisso. E deixar o mercado andar. O mercado é livre, o mercado é sábio, o mercado sabe o tanto que ele pode produzir, o tanto que ele não pode produzir. A gente viu aí no passado muitas interferências, né, em termos de precificação. O mercado é livre. Acho que o governo tem que dar uma base efetiva, pensando em estrutura e realmente fortalecer aí um órgão como a Embrapa, né, outros órgãos, né, que a gente tem aí no Brasil, né, essa parte acadêmica em si,
para trazer aí trabalhos, inovações. Acho que esse é o trabalho que o governo tem que pensar. Tá. E tirando aquela diferença dos Estados Unidos, que outra grande diferença você vê do Brasil e dos Estados Unidos? Olha, é o seguinte, aqui tudo foi muito difícil para o produtor brasileiro, né? Como eu falei, nós não tínhamos nenhuma infraestrutura, estradas horríveis, falta de porto, e eu acho que isso foi conseguido através das tecnologias, todo mundo procurou realmente centrar o trabalho no campo, e a gente tem que pensar o seguinte, a agricultura americana é uma agricultura subsidiada, aqui não existe subsídio, aqui existe trabalho, existe vontade, e por isso é que nós vencemos, por isso que hoje nós temos uma soja mais produtiva do que a deles, por isso que nós temos hoje um algodão mais produtivo, por isso que a gente consegue fazer uma carne mais barata do que eles. Mais gostosa também. Mais gostosa também, sem dúvida nenhuma. Então isso aqui é eu falo o seguinte, né? O brasileiro ele tem uma capacidade gigante de aguentar desaforo. Tá. Wilson, nós estamos chegando no fim da nossa conversa aqui e estamos chegando numa parte da entrevista, né, da conversa, que chama Bate-Touro. É para o público de casa conhecer um pouco mais sobre você, sobre o Wilson, não sobre a Vitia. Então eu vou falar uma palavra e você tem que falar o que vier na sua cabeça. Pode ser? Você que manda, meu amigo. Tá pronto? Pronto. Então vamos lá. Vamos lá. Um ídolo. Olha, o ídolo para mim é o meu pai. É o cara que realmente nos ensinou, um cara que defendia com uma intensidade o trabalho. Então ele é meu grande ídolo. Bacana. Uma viagem. Olha, eu não sou um cara muito, vamos dizer, obcecado a viagem não, sabe? Eu já viajei em alguns lugares, mas eu gosto muito de ficar ali no litoral da Bahia. Aquilo me faz muito bem. Aí, aquilo me faz muito bem. Se não gosta de viajar e ficar no litoral da Bahia, tá bem. Mas se gostasse. Mas se gostasse. Agora conta pra gente. Um sonho. Olha, o sonho que eu tenho, né? A gente trabalhou tanto nessa vida, trabalha e quer trabalhar bastante, mas o meu sonho é estar com a minha família 24 horas e eu sei que eu vou conseguir isso. E quando eu falo minha família, são meus filhos, são meus genros, noras, mulher, esposa, né? Que nós estamos há bastante tempo juntos e estaremos por mais tempo, muito mais tempo juntos. E a minha netaiada, espalhada dentro de casa. Esse é o meu grande sonho. Esse é bom. Esse é bom. Ó, essa é difícil. Um erro para não ser repetido. Olha, essa é uma pergunta complexa, porque, na verdade, eu acho que a gente comete erros a todo momento e a gente comete acertos a todo momento. Eu acho que eu gosto de fazer muito balanço. O quanto eu errei, o quanto eu acertei e efetivamente se esse saldo é positivo. O ser humano, ele não é capaz de não gerar erro. Então, assim, eu acho que na minha vida eu sempre fui um cara tão, vamos dizer, de bem com a vida. Eu acho que os meus erros foram sem machucar. Então é isso, não existe uma coisa, esse erro, eu não faço isso de novo, não. Eu acho que eu tenho uma posição comigo na vida o seguinte, eu repetiria tudo que eu fiz. Tá bom, muito bem. E para finalizar, um guru. Olha, essa é uma questão seguinte, a vida, o guru é aquele cara que te ajuda, aquele cara que faz com você, aquele cara que constrói e que entende o espírito da coisa e te ensina muito. Eu tenho um grande guru hoje, um cara que está do meu lado há mais ou menos uns 7 anos, chamado Alexandre Friso, e esse cara me ajuda a conduzir a história da Vitia, e tem a história da vida, é mais ou menos por aí. Tá bom? É isso aí, eu conversei com Wilson Romanini, presidente da Vitia, sobre o setor de insumos agrícolas aqui no Brasil, sobre a Vitia e sobre ele. E você, telespectador, não sai daí da Jovem Pan, continue aproveitando a nossa programação. Nos vemos no próximo De Frente com o Touro. Um forte abraço, obrigado demais, Wilson. Muito obrigado. E vai, Torinho! Realização Jovem Pan News.